Boa noite a todos novamente. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, fazendo a prece. Vamos todos nós juntos, serenando nossos pensamentos, serenando nossos sentimentos, elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, nosso amado Jesus, por tudo. Gratidão pelas bênçãos recebidas, gratidão pela vida, gratidão pelo dia, pelo trabalho, pelo alimento do corpo e da alma. Gratidão por tudo, por estar aqui hoje nessa reunião. Gratidão por estar junto dos nossos companheiros, presencialmente aqui e à distância. Gratidão pela presença de cada um, pelas suas energias boas, pela boa contribuição que está dando para as energias. Permita, Jesus, que sejamos todos abençoados, que a sua luz, Mestre Divino, seja com todos nós, abençoe todos nós, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Pedimos, Senhor Jesus, que cada lar seja nesse momento abençoado, que os amigos espirituais possam adentrar cada lar, abençoando a todos e também abençoando aqueles com os quais cada um entrar em sintonia também seja abençoado. Que os espíritos sofredores sejam assistidos e caminhados. Que a tua paz, Jesus, esteja com todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, hoje nós vamos, lembrando que hoje nós estamos no mês de setembro, chamamos Setembro Amarelo, é o mês em que se trabalha, se dedica às campanhas contra o suicídio. Então hoje nós pensamos em falar um pouquinho sobre o suicídio. O quanto é prejudicial para nós, é prejudicial para aquele que suicida, e também para os seus irmãos, seus pais, mães, parentes, companheiras, né? Então, o suicídio prejudica muito, mas principalmente a própria pessoa, né, que cometeu o suicídio. Lembrando que no primeiro mandamento, nos mandamentos, no quinto, né, mandamento, fala: não matarás. Quando falo não matarás, não é matar só o outro, é matar a si também, não matarás. Até porque, segundo os espíritos, o suicídio é um crime maior do que o homicídio. Porque nós estamos tirando uma coisa que Deus nos deu. Deus nos mandou, nos deu um corpo e pediu: cuida muito bem desse corpo, que é o instrumento que você vai usar enquanto estiver reencarnado na Terra. E a gente, muitas vezes, desesperado pelas dificuldades, não aguentamos as dificuldades e matamos nosso corpo. Mas quando mata o corpo, o espírito não morre, né? E a gente, que é um ser, nós não somos corpo, nós somos espírito. Então a gente pensa que morreu, pensa que vai se matar, mas na verdade, quando a gente termina pensar, a gente descobre que não morreu. Segundo os espíritos, uma das decepções grandes do próprio espírito é isso, justamente isso. Porque ele primeiro, ele tem uma decepção, pensa: eu tentei me matar, mas acorda no outro plano, muito vivo, então ele descobre que ele não conseguiu se matar. E as dores que ele estava tentando aliviar, ele percebe que elas aumentaram. Então o suicídio, ele é tão prejudicial, porque em vez da gente diminuir as dores, a gente aumenta as dores. No livro Consolador, Emmanuel,
diz o seguinte, que com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, a única morte que não tem nenhum plano, não tem nenhum planejamento, é o suicídio. Então, se nós morremos com de uma doença, ela é planejada. Se nós morremos pelo final, daí lá muito, muito velho, bem velhinho mesmo, 100 anos, por exemplo, planejado. Se nós levamos um tiro e morremos por homicídio, também há um plano que por ali não significa que a coisa vai acontecer daquele jeito, mas mais ou menos, aproximadamente naquela época, vai acontecer. Então faz parte de um plano. Agora, quando nós tiramos a nossa vida, isso não é plano divino. Como nós temos o livre-arbítrio, Deus nos dá a liberdade de escolher. Ele dá a liberdade também de nós escolhermos se quer tirar a própria vida. Deus dá a liberdade. Nós temos o livre-arbítrio. Só que cada um de nós temos o livre-arbítrio de escolher o caminho certo, o caminho errado, o caminho do bem, o caminho do mal. Só que somos responsabilizados por aquilo que fizermos. Então, somos responsáveis pelo que nós fazemos. Se fazemos o bem, somos agraciados com alegria de ter cumprido as coisas do bem. Quando fazemos o mal, nós sofreremos remorso do caminho errado. Assim acontece quando nós tiramos a nossa própria vida aqui na Terra. Allan Kardec, do Evangelho, fala o seguinte, lá no item 71, do capítulo 18, ou 28, desculpe, jamais tem o homem o direito de dispor da sua vida, porque só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra, quando julga oportuno. Então, a nossa vida só cabe a Deus. E da mesma forma do homicídio, quando nós tiramos a vida de alguém, nós estamos rompendo, porque não cabe a nós tirarmos a vida, cabe a Deus. Então, decidir sobre a vida de alguém, incluindo nós também, só cabe a Deus e não a nós. O suicida, Allan Kardec continua ainda, no capítulo 28, ainda continua assim, o suicida é qual prisioneiro que se evade da prisão antes de cumprir a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. Então, ele faz uma comparação muito interessante. O Allan Kardec, deve ser pedagogo, ele tem as comparações dele, é muito bem feitas, né? As analogias que ele faz, elas são muito bem feitas. Ele compara o suicida com o prisioneiro que foge da prisão. Então, ele está preso, às vezes falta menos tempo para cumprir, se falta alguns anos para cumprir, mas se ele sai fugido, aí ele vai ser preso de novo e as consequências vão piorar para ele. Ele falou, o mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Então, quando a gente tenta fugir daquelas provações que nós não damos conta achamos que não damos conta de cumprir, então a gente entra em provações piores do que estava aqui. De todos, Emmanuel, no Consolador, também diz, de todos os desvios da vida humana, o suicídio talvez o maior deles. Então, de todos os desvios do ser humano, o suicídio é o pior. Pela sua característica de falso heroísmo. Então a gente acha, não, eu vou ser um herói, né? Alguns acham
ser um herói, eu vou me matar porque aí pronto. De negação absoluta da lei de amor. Então, quando a gente se mata, a gente está fugindo da lei do amor. Suprema rebeldia é a vontade de Deus. Então, é uma rebeldia, cuja justiça nunca se fez sentir junto do homem sem a luz da misericórdia. Então, essas palavras do Emmanuel que nos fala desse desvio, que é os piores que tem. Atenção às pessoas que tentaram suicídio. A assistência prestada a pessoas que tentaram suicídio é uma estratégia fundamental na prevenção do suicídio. Então, uma das estratégias interessantes que querem prevenir o suicídio é aproximar das pessoas que têm características para o suicídio. E se nós percebermos, se nós analisarmos, estiver junto das pessoas, toda pessoa que suicida dá sinal. Por mais que a pessoa fale, fulano de tal, de repente se matou, e ninguém sabia, nem acreditava que ele faria isso. Mas é porque ninguém está percebendo as atitudes dele. Quando nós estamos juntos, acompanhando, todos deixam sinal. E as pessoas deixam sinal, é importante ter cuidado. Por exemplo, um jovem que se guarda no seu quarto e passa a ficar enfurnado no seu quarto todo o tempo. Não, para de sair, para de ter amizade. É um indício. Temos que ter cuidado. É hora de se aproximar mais dessa pessoa, tentar levar essa pessoa para sair, para passear, para andar, tentar tirar daquele momento, daquela solidão, que pode ser que vai acontecer posteriormente, suicídio, e a gente depois vai dizer, não, eu não sabia. Existem alguns mitos, né, que as pessoas falam por aí. Os indivíduos que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma perturbação mental. De acordo com a OMS, é um grande mito. Nem sempre as pessoas que suicidam têm problemas mentais. Nós, espíritos, sabemos que geralmente tem problemas espirituais, sim. Porque geralmente são pode ser induzidas, né? Pode ter por lado dele um espírito perturbador, um espírito suicida, que está o induzindo ao suicídio, pode ser sim. Tá? Mas não necessariamente que tenha, muitas vezes ele vem do próprio espírito mesmo. Mas nem sempre tem problemas de perturbação mental. Alguns podem ter? Sim, pode ter. Mas não é característica de ter perturbação mental. Um outro mito, que é que é falso, diz o seguinte: após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, nunca voltará a tentar suicídio. Essa pessoa toma um veneno para se matar. E não se mata, vai para o hospital e acaba se recuperando. Não, essa está tranquila agora. Esse é um mito. E não é verdade. Então, quem tenta uma vez, pode tentar outras vezes. Então, é importante que as pessoas tenham cuidado, continuar com cuidado com aquela pessoa que já tentou suicídio alguma vez. O outro mito é o seguinte, que os indivíduos suicidas querem mesmo morrer, ou estão decididos a matar-se. Então a gente pensa assim, não, quem suicida é porque está com muita vontade de se matar. Não é verdade isso. Ninguém quer se matar. Todo mundo quer viver. Até porque é uma lei de Deus, a lei de conservação que nós temos. O princípio, né? O instinto de conservação que temos. Então nós temos medo e não queremos morrer. Ninguém quer morrer. Por que uma pessoa chega ao ponto de suicidar? Ela chega ao ponto de suicidar pelas dificuldades que ela enfrenta. Às vezes ela mesma cresce a dificuldade, algumas perturbações que ela tem, mas
ela se mata para livrar daquelas dores terríveis que ela está passando. E que às vezes ele percebe. Pessoas se matam falando, era bem, né? Tinha situação financeira boa, tinha uma família bonita, tinha dinheiro. De repente se mata. Mas nós não estamos sabendo o íntimo dele, né? Não tem problema financeiro às vezes, não tem problema de saúde. Aí ele decide se matar, não que ele queira morrer. É porque ele é fraco, não tolerou e não aguentou passar por aquelas dificuldades interiores que ele tem. Outro mito é o seguinte, que suicídios ocorrem sem avisos. E de uma hora para outra a pessoa se mata, sem nenhum aviso. Não é verdade. Geralmente, suicidas, eles dão sinal. Igual eu falei anteriormente, eles dão sinal. Então, se nós prestarmos bem atenção nas pessoas, mesmo que elas não falando, eu vou me matar, eu quero morrer e tal, mesmo não falando isso, mas tem alguns sinais que nós podemos perceber que a pessoa está com a ideia, né, de se matar, ou uma pessoa propensa ao suicídio. Outro mito é que as pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Então, as pessoas, tem outro mito, assim, quem fala em se matar, esse não se mata. Porque quem quer se matar mesmo, mata caladinho. A gente vê muito isso aí, as conversas. E talvez até nós mesmos já temos pensado, falado isso já algumas vezes, né? Que quando tem pessoas que falam, vou me matar. Então, essa pessoa, a gente fala, quem fala que se vai se matar, não vai se matar. Não é bem isso. Então, a pessoa vai falar de se matar, eu vou me matar, uma hora pode chegar também a se matar mesmo. Então, quem fala realmente deve ser cuidadosamente observado e acompanhado. A pessoa teve uma crise de tentar o suicídio, aí ele melhorou, né? Passou aquele momento, aí tem o mito que alguns falam assim, não, teve uma crise, agora passou, então não tem perigo mais. Aí, nas pesquisas, mostraram que após essa crise, ele está muito, muito propício a praticar o suicídio. É bem possível. Então, tem de continuar sendo atento, mesmo depois desse momento, né? Algumas frases, né, que eles colocam como alerta, né? Uma pessoa fala assim, eu preferiria estar morto. Eu preferiria estar morto. É uma frase de alerta. A outra, eu não posso fazer nada. Que é a pessoa que se demonstra totalmente incapacitado, que mostra sem poder fazer as coisas nenhuma, se acha sem nenhuma capacidade, é propenso. O outro diz, eu não aguento mais. É claro que vai depender da situação. Todas as frases dependem da situação. Da situação do ambiente que está vivendo, da forma de falar. O outro fala assim, eu sou um perdedor. E um peso para os outros. Então, quando a pessoa se acha, olha, eu não presto para nada. Eu só sirvo de peso para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, por exemplo. Eu sou um peso. Eu não presto para nada mais. Para essa pessoa, é muito perigoso o suicídio. Outras frases que diz, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, à medida que eu acho que o outro vai ser mais feliz sem mim, então
Está perigoso de eu querer me suicidar para que os outros sejam felizes. Eu queria só, então, para a gente embasar nossa palestra de hoje, nossa conversa de hoje sobre o suicídio, tem uma historinha no livro Ação e Reação, lá no capítulo 12. André Luiz, e ele conta uma ação dele, também uma história, mas uma ação onde eles vieram na região, estavam na região onde eles fundaram uma mansão para auxiliar os espíritos sofredores e também encarnados. Então, eles estavam lá e uma senhora, um espírito de lá, da região, um espírito também que trabalhava também na região com eles, chega até o Silas, né, companheiro do André Luiz, e chama a atenção dele, toda desesperada, e pede, olha, por favor, minha filha está quase suicidando, minha filha quase suicidando. Então, ela tinha uma filha que estava aqui, ela era desencarnada, e tinha uma filha que estava no plano físico. E essa filha estava com um copo de veneno pronto por desencarne. Então ela chama e o Silas resolve ir até a casa da irmã encarnada para fazer o atendimento. André Luiz também vai junto e mais outros amigos espirituais vão junto. Quando ele chega lá, a mulher estava desesperada e já preparando o copo de veneno já próximo. Aí ela pega o copo de veneno. Quando o Silas chega, aí o Silas foi no ouvido dela e falou para ela, minha irmã, como você pensa em entrar na sombra da morte sem a luz da oração? Como pode? Aí ela não ouviu diretamente, mas veio um sentido, tem que orar, porque ele inspirou ela, como você pode partir para a sombra da morte sem a luz da oração? Pô, mãe dela, aí começou a orar, ela orando, começou a orar, aí foi mostrando para Deus, ó Deus, me perdoa, porque eu estou fazendo uma ação boa, porque eu morrendo, o meu marido, que está no leprosário, o marido dela estava no leprosário, né? Naquela época, a lepra não tinha cura, né? Ia para os leprosários. Ele vai ser muito mais feliz lá, sabendo que eu não estou aqui mais para partir. Então é muito melhor. E a minha filha, que é uma menina de 3 anos, também vai ter pessoas para cuidar bem dela. Então tem que ir mesmo, não dá mais para ficar. Aí, continuando lá, e nessa mão do Silas, colocando passe nela, né? Passando as energias para ela e tal, muita energia. E ela, sem receber aquela energia, começou a ficar meio trêmulo, o copo meio trêmulo. Aí, de repente, ela colocou o copo aqui de lado. Aí, ela continuou nas suas orações a Deus. E o Silas jogou uma energia boa nela na sua mão, fez com que ela batesse no copo. Ela mexeu, bateu no copo, o copo caiu, quebrou todinho. E o veneno espalhou. E assim, o Silas continua com as suas energias para ela dormir. E quando ela dorme, aí ela acorda no plano espiritual, né, no sono, e conversa com a mãe dela. A mãe dela está lá esperando ela para conversar, né? Então a mãe dela dá muito conselho para ela e tal. E nessa história, aí o Silas vai contar o que aconteceu com ela, essa moça chama Marina. Então a Marina, ela veio para a Terra, ela está da mesma região, e ela reencarnou na Terra, junto, próximo, né? Para auxiliar, ela veio para a Terra para auxiliar a sua irmã, chamava Zilda,
E o Jorge, ela tinha dívida com os dois, só que ela era um pouco mais velha do que a Zilda, então ela é responsável pela Zilda, um pouco mais velha, mas o casal que ficaria junto era o Jorge e a Zilda. Então ela pega, quando as duas ficaram moças, que aproximou do Jorge, Jorge encontrou com a Zilda e apaixonaram os dois. Mas ela, que veio para auxiliar o Jorge e a Zilda, o que aconteceu com ela? Ela começou a aproximar do Jorge e já tinha vínculo passado mesmo. Esse vínculo lembra, né? E começou a... Aí o Jorge já estava noivo, né, da Zilda, da sua irmã, e ela foi jogando seu charme pro Jorge. E o Jorge, no final das contas, acabou apaixonando por ela. A Jorge apaixonou por ela. Então, faltando alguns dias para o casamento, o Jorge chegou na Zilda e disse: Zilda, nós dois não dá, porque é minha paixão mesmo pela Marina, sua irmã. Acabou o casamento. E a Zilda ficou tão desesperada, pegou um copo de veneno e suicidou. Então, aí, passado um pouquinho tempo, a Zilda livre, né, o Jorge livre, aí casaram o Jorge e a Zilda. O Jorge e a Marina casaram. E a Zilda, que estava no plano espiritual, foi morta e foi pelo suicídio, estava no plano espiritual, e a equipe organizou para ela vir de novo, ela vir e voltar a reencarnar como filha da Marina. Só que ela veio surda e com demência, com retardamento mental e surda devido ao veneno que ela tomou. Ela passou uma encarnação. E ela tinha, e a missão então, agora da Marina é cuidar muito bem da sua irmã, que ela não cuidou naquela encarnação dela anterior da irmã, e agora como filha. Aí, com isso, passando um tempinho também, depois da menina nasceu, o Jorge pegou essa doença que teve que ir para o leprosário, a lepra, né? E ela, desesperada para cuidar dessa menina, ela gostava muito da menina, tinha muito amor pela menina, mas queria, não dava para cuidar. Aí quando aí, depois desse revela a história, eles voltam a mostrar como é que ela está no plano espiritual. Aí a mãe dela fala: não, minha filha, você precisa assumir essa responsabilidade. A Zilda, que nessa época já é Nilda, o que ela chamava Zilda, a reencarnou como Nilda. Então a sua filha precisa muito de você. Você precisa ajudar a trabalhar. E ela acordou, e naquele momento ela pediu perdão, e o corpo, ela acordou, né, no corpo físico, acordou espiritualmente, mas acordou também no corpo físico, e abraçou a filhinha dela, e com toda vontade já de mudar mesmo, a não mais suicidar para cuidar de sua filhinha. Então mostra isso. Olha, o suicídio é uma coisa muito grave, mas uma das coisas importantes que nós precisamos pensar é que nada está perdido. O suicida tem a paz de Deus? Tem. Deus é Pai. Então quem suicidou tem um amparo. Olha um exemplo que dá aí. A Zilda suicidou, chegou no plano espiritual, voltou. Ela teve que passar por dificuldade, porque não é Deus que está punindo, não. E quando a gente pega e machuca o nosso corpo, nós manchamos ele. Então, ao tomar o veneno, ela manchou essa região aqui. Aí ela teve o cérebro, ficou retardado, e era surda. Consequentemente, o surdo é mudo, né? Então ela não ouvia, não falava, e tinha um retardo mental ainda. Mas tudo pelo machucado que ela fez no seu corpo espiritual, corpo material, e refletiu no corpo espiritual. Mas Deus dá a oportunidade. Então a Zilda veio, como Nilda, estava pagando, estava se curando. Então todas as nossas dores
Todas as nossas doenças têm o objetivo de uma cura espiritual. É uma cura do nosso perispírito. No caso dela, ela veio com retardo mental e surda, com o objetivo de curar. Então, quando você passar dessa encarnação, se ela passar bem, ela já chega no outro plano com uma condição muito boa para as próximas encarnações. Então, nós vivendo então, o mês de setembro, né, que chamamos Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio, que nós possamos, não só nesse mês, né, ficar de olho em outras pessoas que são próximas de nós, que nós temos condições de aproximar, de conversar e estar de olho, né, nesses sinais que podem levar ao suicídio, que é um grande crime. Que Deus nos abençoe a todos, ilumine nossos corações e que possamos ter uma noite, uma semana maravilhosa. Que Deus nos ampare. E agora, então, eu passo a palavra para o nosso irmão Odilon, que vai continuar com a passo à distância e continuaremos aqui com o nosso passo presencial. Muita paz. Que paz.